Gestores de todo mundo aprendem as melhores práticas de empreendedorismo estudando as trajetórias de grandes CEOs através de seus erros e acertos. Mas o mundo está cheio de falsos gurus que escrevem livros de negócios e se tornam empreendedores de palco, na esperança de ganharem seguidores. Portanto, é importante saber quem vale a pena seguir na hora de tirar lições. Essa é a principal missão do livro O Poder de Pensar Fora da Caixa, de William Thorndike Jr. Ele faz uma análise profunda e detalhada para mostrar quais foram os maiores executivos dos últimos 50 anos. Para ele, devemos olhar para cada CEO como um investidor, responsável por alocar o capital da empresa que gerencia, sempre procurando o melhor retorno possível. Ele parte numa incrível busca por padrões que definem as características dos melhores executivos de todos os tempos, mostrando como administravam pessoas, processos e, principalmente, o dinheiro. Seu estudo encontrou 8 executivos que, na sua opinião, são os maiores da história. O livro é dividido em 4 aulas. Hoje, aprenderemos com mais detalhes como medir o desempenho de um CEO, indo além da fama ou critérios como carisma, por exemplo. Na aula 2 e 3, vamos conhecer a história dos 8 executivos estudados por ele, analisando 4 em cada aula. Na última aula, vamos resumir os padrões encontrados em busca de valiosas lições que podem nos tornar gestores mais focados no que realmente importa. Retomando a pergunta feita pelo autor, quem foi o maior executivo dos últimos 50 anos? Quando um CEO traz resultados para uma empresa, é um dos investimentos mais rentáveis que existem, pois suas decisões causam um impacto tremendo, compensando até os mais altos salários e bônus. Executivos extraordinários geram ganhos extraordinários, mas são extremamente raros. Quando pensamos nos melhores, um dos principais nomes que vem à mente de todos é o de Jack Welch, ex-CEO da GE. Se você tivesse investido $1 quando ele assumiu o comando da empresa, esse mesmo dólar valeria incríveis $48 quando ele saiu do cargo. Um desempenho sem dúvida muito acima da média. Jack foi conhecido pelo seu estilo de liderança e gestão, e uma série de decisões acertadas que colocaram a General Electric numa posição de liderança global. Sem dúvida, foi um exemplo de executivo. Mas será que foi o maior de todos os tempos? Segundo o autor, a resposta é um enfático não. Vamos entender o porquê logo em seguida. Por não ser uma ciência exata, o mercado mede o desempenho de um executivo usando os critérios errados. Por isso, é importante definir uma maneira nova e mais precisa de mensurar a habilidade de um CEO. Ao contrário do que se pensa, existem indicadores objetivos que podem nos dar pistas, da mesma forma como é possível comparar o desempenho de 2 atletas em épocas diferentes, partindo sempre dos mesmos critérios. Infelizmente, o mercado e a mídia utilizam métricas de vaidade, focando no tamanho das empresas, nas mais conhecidas e queridinhas nas redes sociais, as que faturam mais e possuem muitos colaboradores. Essas todas são boas características, mas veremos nessa aula que não são a melhor forma de comparar a performance de executivos que atuam em mercados diferentes. Existem segmentos que são naturalmente mais atraentes que outros aos olhos do público em geral, sem contar o fato de que alguns CEOs comandaram empresas em épocas de crise e outros em períodos de grande prosperidade econômica. É preciso levar esses fatores em consideração. Infelizmente, essas métricas de vaidade fazem os mais famosos terem salários altíssimos, participação em conselhos de outras companhias e aparecem na capa de revistas de negócios, reforçando a ideia de que são os melhores, quando nem sempre essa é a realidade. Entender a forma certa de medir o desempenho de um executivo não é apenas uma informação útil, mas um novo jeito de buscar exemplos no mercado para orientar nossa forma de gerir os negócios. Se olharmos para as coisas certas, a tendência é tomarmos as decisões corretas. Vamos aprender uma forma mais lógica de comparar empresas de diferentes segmentos, independentemente da época. Para isso, vamos construir um gráfico simples que no eixo horizontal mostra o tempo em anos e no eixo vertical os múltiplos de ganhos. Para entender o que são múltiplos de ganhos, vamos usar como referência o índice SP500, que mostra o desempenho das ações das 500 maiores empresas de capital aberto dos Estados Unidos. Esse múltiplo compara uma empresa a essas 500 maiores. Bem simples. Elas são uma referência por serem grandes e terem muita visibilidade. Quando analisamos a performance de Jack Welch enquanto esteve à frente da GE, percebemos que teve um desempenho quase 5 vezes maior que as empresas do SP500, um resultado incrível. Porém, ao analisar as 8 empresas que são tratadas no livro, percebemos que elas têm um resultado médio quase 30 vezes superior ao mesmo índice. Percebeu? Não importa a situação econômica do país ou quantas vezes a companhia foi capa de uma revista ou apareceu nos jornais. Olhando as coisas dessa forma, fica mais justo medir quem realmente performou bem ou não.
Vendo as coisas por essa ótica, estamos comparando a gestão do executivo, olhando para os seus concorrentes e para o mercado em geral, eliminando qualquer distorção decorrente de períodos em que a bolsa de valores esteja oscilando muito. Agora que já falamos dos indicadores do negócio, é hora de comentarmos um pouco as características pessoais encontradas nos líderes dessas 8 empresas que estão muito acima da média. Para produzir números como vimos anteriormente, é preciso fazer as coisas de uma forma totalmente diferente do que a média faz. Os 8 executivos estudados no livro eram extremamente econômicos, além de modestos. Eles não se sentiam à vontade em frente às câmeras, não gostavam de dar entrevistas ou ficar aparecendo em capas de revistas em sua maioria. Eram muito analíticos, voltados para os números do negócio e pessoas calmas. Se formos a fundo em suas vidas pessoais, vamos perceber que eram indivíduos dedicados à família, muitas vezes saindo do escritório para participar de eventos escolares dos filhos. Outro fato surpreendente é que todos os 8 CEOs estavam ocupando esse cargo pela primeira vez na vida, e a maioria deles tinha pouca experiência prévia em gerenciamento. Apenas 2 deles tinham um diploma de MBA. Como vamos ver mais pra frente, possuíam uma estranha combinação entre conservadorismo e ousadia, sempre focados em olhar o todo como bons generalistas. Talvez a principal característica deles era uma profunda independência, faziam as coisas do jeito certo, mesmo que todos os outros estivessem fazendo diferente. Evitavam se comunicar com analistas de mercado, desprezavam o uso de conselheiros e adotaram estruturas organizacionais totalmente diferentes dos outros, como vamos ver mais adiante. Percebeu? Em quase todas as características, esses homens e mulheres eram o oposto do estereótipo de um CEO de uma empresa badalada, que geralmente é visto como descolado, irreverente, carismático e falador, geralmente dado a extravagâncias. Nossos executivos forasteiros não seguiam a multidão, e talvez por isso tenham ido tão bem. Hoje aprendemos mais a fundo sobre como medir o desempenho de um CEO para que possamos ter as referências certas de gestão, olhando para os indicadores que realmente importam. Na aula 2, vamos entrar mais a fundo na história de 4 deles. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos!